Bom dia, ou boa tarde, boa noite para quem está assistindo gravado depois. Nós estamos aqui no último domingo de novembro, na nossa escola dominical, encerrando, né, uma série de sete estudos que a gente está fazendo agora, depois de terminar a nossa revista que nós falamos sobre vida com Deus. Hoje nós vamos falar, o tema nosso é o valor do reino, e vamos ver duas parábolas que Jesus fala um pouquinho sobre como é precioso o reino de Deus. Mas vamos orar para começar, e depois eu quero começar com uma pergunta para a gente refletir, para a gente pensar um pouquinho. Vamos orar agradecendo a Deus, pedindo a bênção dele sobre a nossa vida. Senhor Deus, nós te bendizemos pelo teu cuidado, pelo teu amor, pela tua graça. Te bendizemos, Deus, porque o Senhor é um Deus que todos os dias permanece conosco. E nessa manhã, ó Pai, que nós nos reunimos para falar da tua palavra, queremos pedir, ó Pai, que o Senhor esteja dirigindo as nossas vidas, que o teu Espírito Santo esteja falando conosco, que juntos, Deus, possamos crescer no conhecimento da tua palavra e também, ó Pai, ser fortalecidos para continuarmos praticando aquilo que o Senhor nos ensina. Nós oramos e pedimos a tua bênção, em nome de Jesus. Amém e amém. Vamos lá, então, nós vamos falar hoje de duas parábolas que está lá em Mateus capítulo 13. Mas eu queria começar com algumas perguntas para a gente refletir. A primeira pergunta é: como nós estamos aqui em pessoas que nasceram antes do ano 2000, vocês sabem o que é um cheque em branco, né? Se eu fosse dar uma aula dessa para um jovem ou para os adolescentes que estavam aqui à noite na igreja ontem, eles nem iam saber o que era isso. Mas como nós estamos aqui com todos que nasceram antes do ano 2000, nós sabemos que é um cheque em branco. Eu queria fazer uma pergunta para você. Se você recebesse um cheque em branco, ou se você recebesse um cartão de crédito sem limites, quais as três coisas que você compraria? As três primeiras coisas que você compraria? Queria que você pensasse, se você quiser comentar no chat, se você quiser abrir aí e falar também, fique à vontade, mas o que você... o cheque em branco estaria assinado já pela pessoa. Quais seriam as três coisas que você imediatamente iria comprar? Quem quer começar? Fique à vontade aí. Eu recebi um cheque em branco, recebi um cartão de crédito sem limites. Limite sem fim. Quais são as três primeiras coisas que você compraria? Não dá para fazer uma lista só de três? Tem mais? Vamos começar pelas três aí. Alguém quer falar? Se fosse sem limite mesmo... Esse é sem. Total, eu pudesse gastar, fazer o que eu quisesse. Eu acho que eu dava uma solução na vida da minha irmã lá, para melhorar na vida dela. Porque tem coisas que eu sou limitada a fazer aqui, né? Mas se fosse nesse caso aí, eu ia fazer muita coisa que Deus espera da gente. Não para mim, tudo eu fazer para os outros, sabe? Ajudar as pessoas. Muito... Sim. Muito bem. Lembro da família, lembro da casa. Legal. Essa é uma. Tem mais duas coisas para você gastar ainda, Leonildo. Mais duas? Mais duas. Ai, mais duas. Mas pode... não sei, porque no momento a minha família, graças a Deus, não estão precisando de nada, né? Mas então eu ia só ajudar então mais outra família, porque tem mais irmão, né? Que essas três coisas seria para uns três que estão necessitando aí de uma melhoria aí. Legal. A Marilena acabou de comentar aqui também. Eu pensei em três coisas para familiares também. Nada para mim. Legal pensar nessa questão. Na mesma linha da Leonilda. Foi automático. É interessante isso, né? Vem o primeiro aspecto que vem à nossa mente são as pessoas que a gente convive, conhece, né? Sabe das necessidades. Muito legal. Márcio, Rita, se quiserem falar também. A Rita acho que tinha aberto, eu falei. Eu ia falar também. Eu teria a intenção de ajudar meu irmão. Primeiramente, também eu pensei logo nele, devido à necessidade. Depois pensei em mim também, já faria que eu estou de saco cheio de usar óculos, eu já fazia uma cirurgia bem top nos olhos,
E depois, com o limitado, ajudaria quem de mim precisasse, mais próximo aí que tivesse, e faria umas boas viagens, viu? Legal, Rita. Vai gastar bem esse cheque aí. Ele não tem limite, ele podia gastar à vontade. A Marilena concordou com a ideia de usar óculos, é boa, não usar mais óculos é boa. Pode falar, Márcio. Eu não faria, não saberia o que fazer, mas uma coisa com certeza a Rita falou uma coisa que eu faria. Era viajar muito. Viajar, conhecer, receber dentro dessas viagens eu podia ajudar muita gente, mas eu ia viajar bastante. não ia ajudar só para isso, quem está perto. Para isso eu ia pegar um carro muito bom, eu ia, sei lá, fazer alguma coisa muito boa assim. Nossa, Márcio, você falou de carro, eu já estava pensando em descer e subir de avião, toda hora. Mas eu gosto muito de estrada, então eu viajo bastante. Mas são coisas... Por que a gente começou com essa pergunta, né? O tema da nossa aula é o valor do reino. O quanto essas parábolas que nós vamos ler agora falam um pouquinho do valor do reino. E a ideia é a gente pensar, né? Se a gente pudesse investir, no que a gente investiria, no que a gente compraria, o que a gente faria. E aí eu vou ler, então, está lá em Mateus, capítulo 13. O Mateus, capítulo 13, ele tem uma série de parábolas falando a respeito do reino de Deus. E nós vamos ler do versículo 44 a 46. São 3 versículos, mas que tem 2 parábolas. Mateus, capítulo 13, versículos 44 a 46. Mateus 13, 44 a 46. Evangelho de Mateus 13, 44 a 46. Diz assim a palavra de Deus. Bom dia, Pedro. O reino dos céus é como um tesouro escondido num campo. Certo homem, tendo-o encontrado, escondeu-o de novo. E então, cheio de alegria, vendeu tudo o que tinha e comprou aquele campo. Versículo 45. O reino dos céus também é como um negociante que procura pérolas preciosas. Encontrando uma pérola de grande valor, vendeu tudo o que tinha e a comprou. Eu queria fazer um exercício aqui, primeiro, quando a gente ouve a leitura desse texto. Eu não fiz a pergunta antes, mas eu queria que você pensasse nessas 2 parábolas agora, qual trecho chama a sua atenção, qual a ligação de uma com a outra, o que Jesus está querendo dizer com isso. Eu vou ler de novo, então, são apenas 3 versículos, eu queria que você destacasse alguma coisa dessa parábola, alguma coisa dessas 2 parábolas que Jesus conta. Vamos lá. O reino dos céus é como um tesouro escondido num campo. Certo homem, tendo encontrado, escondeu de novo. E então, cheio de alegria, vendeu tudo o que tinha e comprou aquele campo. O reino dos céus também é como um negociante que procura pérolas preciosas. Encontrando uma pérola de grande valor, vendeu tudo o que tinha e a comprou. Qual que é o destaque desse texto? A primeira parte, a parte que mais chama a sua atenção, a parte que você já pode ter visto um vídeo, ouvido uma pregação sobre esse texto, ou em alguma leitura, em algum momento você descobriu alguma coisa sobre essas 2 parábolas. O que Jesus está querendo falar? Quem tiver algum comentário, alguma fala, algum destaque, pode fazer aí, participar para a gente começar aqui essa reflexão sobre esse texto. Acho que os 2 fizeram aquilo que estava dentro do coração dele. Um procurava tesouro, achou, comprou o campo e continuou com o tesouro. E o outro também queria uma pérola, procurava pérolas, pedras preciosas, achou e também comprou a maior. Então, satisfez o coração dele. Acho que é isso. Ok, mas fez aquilo que eles sentiram ali no coração, naquele momento, naquela situação. Alguém mais? Eu achei interessante a primeira parte, que o fato dele ter achado, né, o reino de Deus e ter escondido. Então, eu achei um pouco o lado egoísta, né, ali nesse sentimento dele também, de esconder
e dá a entender, não sei, que seria só para ele aquilo. Só isso. Tá, entendi. Eu vou falar um pouquinho sobre isso. Alguém mais primeiro quer fazer alguma consideração? Mais alguma sobre esses? O Márcio falou, a Rita falou. Quando alguém... perguntei, mas não dei tempo de ninguém falar, né? Se quiser falar, pode abrir o microfone aí, levantar a mão, mandar no chat aqui. Mas quando fala dele que ele escondeu, o Jesus fala assim, né? Eu vou ler o versículo 44. O reino dos céus é como um tesouro escondido num campo. Certo homem, tendo encontrado, escondeu de novo. Então, cheio de alegria, foi, vendeu tudo que tinha e comprou aquele campo. A ideia desse escondeu aqui não é que ele escondeu... ele escondeu para ele comprar. É porque se alguém achasse um tesouro em uma terra que era de outra pessoa, ele não era o dono. A outra pessoa que seria o dono. Então, ele esconde porque ele quer comprar toda a terra, então aí ele vai e se torna possuidor ali também daquele... do que ele tinha encontrado. Eu acho que a colocação que a Rita fez é que ele foi egoísta, mas é uma questão que ele tinha achado alguma coisa de grande valor, depois ele poderia distribuir ou falar do reino de Deus, que essas histórias, parábolas que Jesus conta aqui, ele está falando da questão do reino dos céus, né, e não de tesouros que nós encontramos aqui. Aí eu acho que é só essa questão para... Não sei se fez sentido o que eu falei em cima do que a Rita tinha comentado também. Sim, deu para entender melhor. Que ele está falando do reino de Deus, que ele descobriu e ele vendeu tudo que ele tinha e comprou aquele campo que tinha o tesouro. Quando nós olhamos, se alguém quiser ir falando, continuar falando também, pode ficar à vontade. Mas quando nós falamos de parábolas, são histórias, são lições, ensinamentos que usam muitas coisas do cotidiano, as coisas que Jesus conta. Ele fala de semente, a gente encontra um monte de parábolas nos evangelhos, e essa palavra parábola significa colocar as coisas de lado, ou seja, fazer uma comparação. Olha essa história, a gente lembra de uma muito famosa lá do Antigo Testamento, era algo comum entre o povo de Deus, histórias comparando. Quando Davi ele comete um erro, ele comete um pecado, Natan vai lá e conta a história de um homem que tinha muitas ovelhas e um que tinha uma ovelha pequenininha só, e quando alguém foi lá e matou a ovelha, e Davi fala, tem que matar esse homem. Na verdade, Davi está fazendo uma comparação, Natan está fazendo uma comparação para Davi refletir sobre aquilo que ele tinha feito, que ele tinha matado Urias, não tinha ido para a guerra, tinha pecado, tinha feito um monte de coisa errado, e aí Natan conta essa história. E as parábolas que Jesus conta são comparações, ou são histórias colocadas do lado da história que eles estão vivendo, para que eles entendam, no caso aqui dessas duas parábolas e algumas outras de Mateus capítulo 13, o valor do reino de Deus. E quando nós olhamos, aparece 7 vezes, né, essa expressão aqui, o reino dos céus, lá em Mateus capítulo 13, versículo 24, 31, 35, 31, 33, 45 e 47. E na maioria das vezes, ou quando Jesus começa a contar essa história, o reino, aparentemente, é algo que começa pequeno, mas produz grandes resultados. É um tesouro escondido no campo, é uma pedra ali que um negociante está procurando, ou uma rede que apanha os peixes, ou uma semente que é lançada em algum lugar. E essas duas parábolas que nós lemos, uma do lavrador, a outra do negociador, elas têm o mesmo sentido, né? Que eles colocam tudo, eles vendem tudo que tem, eles investem tudo que tem para comprar aquele campo. Aquela pergunta que eu fiz lá no início, né? Se nós tivéssemos um cartão sem limites, um cheque em branco assinado para usar como a gente quisesse, o que a gente ia investir, o que a gente ia comprar. Essas duas parábolas nos mostram que não há nada tão valoroso como o reino de Deus. O valor do reino de Deus. O reino de Deus quando aqueles homens encontram, né, tanto o que acha como um tesouro escondido no campo, ou como aquele que acha uma pedra, uma pérola preciosa, ele mostra, Jesus está mostrando
que eles compreenderam que haviam encontrado algo muito melhor do que eles sabiam que existia. Algo que excedia tudo, o valor de todas as coisas que ele tinha. Então é isso sobre a nossa reflexão hoje, é sobre isso, né? E aí nós vamos ver 3 lições que nós podemos aprender sobre essas parábolas e quando nós encontramos o reino de Deus e o valor do reino de Deus na nossa vida. Ok? Até aqui, se quiser fazer algum comentário, manda no chat, pode perguntar também. Então, ou levanta a mão aqui, pode abrir o microfone e falar também. Eu vou fazer 3 destaques aqui para a gente pensar nessa aula aqui, então, nessa manhã, no último domingo de novembro. Primeiro, o encontro com o reino de Deus, ele fornece para nós alegria, segurança e paz. Quando nós olhamos, e a gente vai ler um texto lá de Mateus capítulo 6 também, nós vemos que o reino de Deus, ele traz um valor que nos satisfaz e nos enche de alegria, de segurança e de paz. O texto que nós vamos ler, que tem aqui nesse primeiro destaque que nós fazemos, está em Mateus capítulo 6, versículos 25 a 34. Fala sobre as preocupações da vida, sobre aquilo que é um texto bem conhecido e fala da forma que Deus cuida. Mateus capítulo 6, versículos 25 até o 34, fala assim: portanto, Jesus está ensinando os seus discípulos, ele fala: portanto, eu lhes digo, não se preocupem com a sua própria vida, quanto ao que comer ou beber, nem com o seu próprio corpo, quanto ao que vestir. Não é a vida mais importante que a comida, e o corpo mais importante que a roupa? Observem as aves do céu, não semeiam, nem colhem, nem armazenam em celeiros. Contudo, o Pai Celeste as alimenta. Não tem vocês muito mais valor do que elas? Quem de vocês, por mais que se preocupe, pode acrescentar uma hora que seja a sua vida? Por que vocês se preocupam com roupas? Vejam como crescem os lírios do campo. Eles não trabalham nem tecem. Contudo, eu lhes digo que nem Salomão, em todo o seu esplendor, vestiu-se como um deles. Se Deus veste assim a erva do campo, que hoje existe e amanhã é lançada ao fogo, não vestirá muito mais a vocês, homens de pequena fé. Portanto, não se preocupem dizendo: o que vamos comer, ou o que vamos beber, ou o que vamos vestir? Pois os pagãos é que correm atrás dessas coisas. Mas o Pai Celestial sabe que vocês precisam delas. Versículo 33, que é um dos mais conhecidos aqui desse trecho também, diz assim: busquem, pois, em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas lhes serão acrescentadas. Portanto, não se preocupem com o amanhã, pois o amanhã trará suas próprias preocupações. Basta cada dia o seu próprio mal. Então, encontrar o reino de Deus, como nós vemos nessas 2 parábolas de Mateus capítulo 13, é entendermos que no reino de Deus, em Deus, com a nossa vida em Deus, nós temos alegria, segurança e paz. Jesus, nesse texto que nós lemos aqui, citamos aqui agora de Mateus capítulo 6, ele fala dessa questão de uma preocupação excessiva com questões da nossa sobrevivência, da nossa vida, mas ele fala assim, existe algo maior. Existe algo mais precioso, e aí vocês devem buscar isso. Busquem, em primeiro lugar, o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas outras coisas lhe serão acrescentadas. Então, o primeiro destaque que eu quero falar com vocês nessa manhã é que o encontro com o reino de Deus fornece alegria, segurança e paz. E aí eu pergunto, qual desses 3 você elege hoje como mais importante para a sua vida? Claro que o reino de Deus fornece, né, tanto alegria, que Jesus nos mostra, nos traz segurança, traz paz. Mas qual desses 3 hoje, vocês olhando para o nosso mundo, para o nosso redor, para o seu redor, para as pessoas que você convive, qual desses 3 você elege hoje que nós estamos mais precisando, ou que você está mais precisando? Marilena já colocou que é paz, que o mundo mais precisa. Eu também tenho uma tendência em votar em paz, pelas circunstâncias que estão ao nosso redor, por aquilo que nos cerca nesse tempo. Tem alguma justificativa para a resposta? Hoje a prova não é só de assinalar, tem que justificar também. Precisa de justificativa, né? Eu acho que a justificativa é essa que o senhor acabou de falar mesmo, né? Eu atrapalhei, né? Eu já justifiquei. Já entregou spoiler.
Mas não é só aqui no Brasil, mas em outros lugares também tem tido muita briga política, partidária, e isso gera uma intranquilidade muito grande, ansiedade, depressão. Então, acho que todo mundo está precisando de paz. Muito bom. Esses dias, uma professora lá da Unifesp falou assim: a gente só quer trabalhar em paz. Eu achei interessante, porque quer trabalhar e não consegue. Existem tantas outras coisas atrapalhando. A gente sabe que o trabalho em si já tem alguns problemas, alguns desafios, mas são coisas assim, interferindo no trabalho. Não é nem do próprio trabalho, né? São outras situações. Sim, que aí causa transtornos em todos os momentos. O que eu preciso de paz é para trabalhar. Essa foi boa. Muito bom. Alguém mais elege algum aí? Vamos fazer votação unânime aqui. Tem mais alguma justificativa? O que eu quero... pode ir falando, escrevendo, quem quiser ir, mas o primeiro destaque é quando nós encontramos o reino de Deus, nós encontramos a fonte para as coisas essenciais da nossa vida. Que aí nós estamos listando 3 aqui agora, né? Alegria, segurança e paz. Não existe outro lugar, não existe outra saída. Podem existir situações, planos, projetos, propósitos, mas nós encontramos a fonte daquilo que nós precisamos para viver abundantemente no reino de Deus. O reino de Deus, um reino que é maior, né, do que todos os outros, um tesouro maior, ou uma pérola de maior valor, ele nos fornece alegria, segurança e paz. Até aqui, ok? Alguma pergunta, comentário? Quem quiser fazer, fique à vontade. Posso fazer um comentário, pastor? Sim. Agora, falando um pouco da alegria. Uhum. Uma situação que eu e o Pedro conversamos na sexta-feira. Ele reencontrou uma pessoa, um professor lá de Alfenas, que está fazendo tratamento de câncer. E está sob controle e tal. E o Pedro fez um comentário que foi assim: ele não tem mais aquela alegria que ele tinha antes. Por que eu estou comentando isso? Porque a senhora acabou de falar que quando a gente aceita Jesus, a gente recebe essas 3 coisas, né? Alegria, segurança e paz. E foi uma das diferenças nas nossas vidas. Quando a gente está passando por um tratamento de câncer, a gente pode sentir alegria, a gente pode sentir Deus. Com cura ou sem cura, nós estamos seguros em Deus, porque se não houver cura, nós vamos morar com Ele. Então, é uma alegria que a gente sente até em situações difíceis, até quando a esposa está em Piracicaba, o marido está em Brasília, a gente pode ficar alegre, feliz e seguro, né? Então, é uma fonte maravilhosa para a vida. Eu acho que deu para a gente compreender, porque teve uns cortezinhos no meio da sua fala aí, umas travas na internet. Mas acho que deu para compreender a história de mesmo numa situação de uma enfermidade, de um tratamento, de alguma coisa, aquele que encontra o reino de Deus consegue sentir alegria, segurança e paz. Se eu falei alguma coisa mais do que você falou, corrija aí, mas eu acho que não, é exatamente essa foi isso. Pelo jeito a minha internet está variando, até tirei minha imagem aqui para ver se melhora, mas é exatamente isso, pastor. Obrigada. Muito boa ilustração, porque quando nós encontramos o reino de Deus, quando nós olhamos aqui para Jesus, esses 2 homens que encontram, eles deixam tudo, eles vendem tudo e investem ou colocam toda a sua renda, ou tudo que eles têm para comprar isso de grande valor, de maior valor, que é o reino de Deus. E aí nós vamos entender, então, que essa alegria, essa segurança, essa paz, ela não depende de coisas que nós temos. Na verdade, nós abrimos mão de tudo e investimos tudo no reino de Deus, que é Ele que vai ser a fonte de vida abundante, com alegria, com segurança e paz. Ok, encerramos essa primeira parte. Se alguém quiser comentar também, fique à vontade, perguntar, ilustrar, contar alguma história. Pode falar. Isso mesmo, não depende das circunstâncias ao nosso redor, depende de onde nós estamos firmados, que é no reino de Deus. O segundo destaque de hoje é quando nós encontramos com o reino de Deus,
ou usando a expressão que a Marilena usou também, quando nós nos entregamos a Jesus, conhecemos a Jesus, temos Jesus como Senhor, o reino de Deus, o encontro com o reino de Deus traz sabedoria para a vida. O tesouro, né, e a pérola são imagens que aparecem também em outros trechos do Evangelho de Mateus. E Jesus falou certa vez sobre tesouro lá em Mateus 6:21, que ele falou assim: onde o seu tesouro está, aí também está o seu coração. Então, o encontro com o reino de Deus, ele traz sabedoria para nossa mente, o nosso coração, para que possamos andar na direção correta na nossa vida. Quanto mais nós reconhecemos o valor do reino de Deus, quanto mais nós nos enxergamos o que é o valor do reino de Deus, mais nós nos desprendemos de todos os outros tesouros ao nosso redor e priorizamos Deus nas nossas escolhas. O que os dois fizeram? O que tem em comum nessas duas histórias? O finalzinho do versículo 44 e o finalzinho do versículo 46 são muito parecidos, né? Fala assim, ele foi, vendeu tudo que tinha e comprou aquele campo. Então, essa questão de direção para a vida, de sabedoria para viver, ela vem quando nós nos encontramos com o reino de Deus, ou quando nós deixamos Jesus ser o Senhor e Salvador da nossa vida. Então nós investimos a nossa vida, investimos tudo que nós temos para Deus, né, para o reino de Deus, nos entregamos totalmente para Jesus. Então esse segundo destaque é que além de nós termos alegria, segurança e paz, nós temos sabedoria e direção para a vida. Eu queria que você pensasse agora em uma situação que você precisa de sabedoria e direção na sua vida. Pode ser na sua casa, pode ser no seu trabalho, pode ser alguma coisa que está lá no seu coração, na sua mente, fala assim, eu precisava tanto de sabedoria, de uma direção para a vida. Eu me lembro de uma história, enquanto a gente pensa em uma situação que a gente precisa de sabedoria e direção e vemos que nós podemos encontrar isso no reino de Deus. Me lembro de uma história, quando eu estava em Capivari ainda, alguns 6, 7 anos atrás, que foi uma mulher no culto, ela participou do culto, ouviu, cantou, ouviu a mensagem, recebeu a bênção. No final do culto, era uma pessoa que nunca tinha ido na igreja. Ela falou, queria falar com o senhor um pouquinho, pastor. Eu falei, só um minutinho que a gente já fala. Aí o pessoal foi saindo, eu fui lá no fundo da igreja, eu estava conversando com ela, ela falou assim, eu precisava de uma palavra para me decidir algumas coisas que eu tenho que fazer essa semana. Acho que ela tinha alguma outra igreja, que alguém falava um versículo, alguma coisa desse tipo. Falei assim, mas como que é essa história? Não, pega um texto, uma palavra que eu preciso tomar algumas decisões e eu quero que o senhor fale uma palavra para mim. Falei, não sei o que ela está pensando. Aí conversei, orei com ela. Falei, não é bem assim que funciona, não é por esse caminho. Mas quando nós olhamos, não para um versículo ou para uma resposta imediata, assim, alguma coisa que nós dependemos, mas quando nós olhamos para o reino de Deus, ele traz sabedoria e traz direção para a nossa vida, para a nossa caminhada. O reino de Deus, a palavra de Deus, Jesus habitando no nosso coração, ele nos traz, é nisso que eu preciso investir, é isso que eu preciso tomar decisão. Esses dois homens da história aqui, eles entenderam, né, quando eles encontraram o reino de Deus, quando ele encontrou o tesouro escondido, quando ele encontrou a pérola de grande valor, ele falou assim, a minha vida toda, todo o meu negócio, todo o meu trabalho, eu sou um negociante, mas eu vou vender tudo, porque eu preciso comprar essa pérola preciosa, eu vou vender as terras que eu tenho em outro lugar, eu vou vender tudo porque eu preciso desse campo. A gente entende que a direção correta da nossa vida é investir tudo no reino de Deus, é colocar a nossa vida no reino de Deus. Então, por isso que o segundo destaque que nós estamos conversando hoje é que o encontro com o reino de Deus traz sabedoria e direção para a nossa vida. Tem uma frase que fala assim, para quem não sabe, para quem está navegando e não sabe para onde vai, qualquer vento é contrário. Qualquer vento, porque a pessoa não sabe para onde ela está indo. Ventou para a esquerda. Fala, vamos ver para onde que vai. Ventou para a direita. Ela não sabe para onde que vai, está bom também. E ela não chega a lugar nenhum, porque ela não tem um porto, não tem um destino, não tem um alvo para ela chegar, não tem um propósito. E quando nós encontramos o reino de Deus,
como esse tesouro escondido, essa pérola de grande valor. Isso traz sabedoria e direção para a nossa vida. Conseguiu pensar em alguma, não precisa compartilhar, se alguém quiser também pode, mas conseguiu pensar em alguma situação que você precisa de sabedoria e direção para a sua vida? Na sua casa, na sua família, no seu trabalho, ou em alguma situação que angustia o seu coração? E aí, qual é a saída? Encontrarmos o reino de Deus e pedirmos que Jesus conduza a nossa vida, nos dê direção no nosso dia a dia sobre aquilo que nós devemos fazer e aquilo que nós devemos deixar de fazer. Então vamos lá, recapitulando de forma rápida aqui. O encontro com o reino de Deus fornece alegria, segurança e paz, coisas essenciais para a nossa vida e para que desfrutemos de uma vida abundante. O encontro com o reino de Deus traz sabedoria e direção para a vida. Se alguém precisa de sabedoria, a gente encontra lá em Tiago, peça a Deus. Se alguém precisa de sabedoria, encontre com o reino de Deus. Se alguém precisa de direção, Jesus, ele nos dá direção para caminharmos. E a terceira parte, o terceiro destaque que eu faço aqui também é que o encontro com o reino de Deus exige um compromisso. Os dois homens, né, o comerciante e o lavrador, eles se comprometeram com quem eles encontraram. A Rita até falou dele esconder lá, como uma atitude meio egoísta, mas ele estava investindo tudo que ele tinha naquilo, antes que alguém tomasse dele e ele não pudesse, de fato, adquirir ou encontrar aquele tesouro no campo. Então, os dois se comprometeram, porque eles reconheceram o quão valioso era. Falaram assim, ó, é uma coisa que vai mudar a minha vida toda, é uma coisa que vai transformar a minha vida toda. Então, eu vou vender tudo que eu tenho, vou deixar tudo que eu tenho, e eu vou ter o compromisso de usar todas as minhas forças, usar todos os meus recursos, usar tudo que eu tenho para alcançar isso. Então, o encontro com o reino de Deus, ele exige de nós um compromisso também. Não, vou deixar para depois, deixa daqui um ano eu compro esse campo aqui. Tá, e se alguém já tiver achado o tesouro lá antes? Ah, deixa essa pérola preciosa aqui, deixa eu continuar negociando as minhas pérolas menores aqui, depois eu tento comprar essa. Não, é algo que exige um compromisso, exige um esforço da nossa parte, exige que nós estejamos compromissados com o reino de Deus. Então, esse compromisso com Jesus vai exigir da nossa vida, da nossa caminhada, é um compromisso, eu estou usando muito a palavra repetida compromisso, mas traz isso para a nossa vida. Então, eu queria encerrar com 2 textos daqui a pouquinho, mas eu queria que a gente pensasse sobre isso nessa aula, essa última aula aqui de 2022, sobre o valor do reino de Deus. Qual o compromisso que o reino de Deus tem exigido de nós, como que nós temos desfrutado dessa alegria, dessa segurança e paz, e como que o reino de Deus tem nos mostrado a direção e nos dado sabedoria para nós tomarmos as decisões corretas no nosso tempo, no nosso dia a dia. Então, o reino de Deus, concluindo aqui, antes de eu ler os 2 textos, né, e fazer uma pergunta para a gente finalizar aqui. O reino de Deus, ele gera em nós um novo senso de direção, um novo alvo para a nossa vida. Nós, quando encontramos o reino de Deus, quando encontramos a Jesus, a nossa vida gira em torno de Jesus. Não sou mais... Tem aquela, não sei se vocês já viram, aquela ilustração de uma cadeirinha, escrito eu em cima de uma, escrito Deus em cima da outra. Então, o reino de Deus, ele gera em nós, ele coloca em nós esse novo senso de direção, em que Deus governa a nossa vida, em que Deus reina sobre nós e ele cuida o tempo todo. Então, nós precisamos a salvação, a entrada no reino de Deus é fruto da graça de Deus, mas quando nós encontramos essa graça, quando essa graça nos encontra, ela nos leva a fazermos escolhas, renunciando todos os outros tesouros que nós temos na vida para adquirirmos o reino de Deus. E aí eu queria convidar você a pensar em um texto que está lá em Filipenses, capítulo 3, quando Paulo ele é transformado por encontrar o reino de Deus. Filipenses, capítulo 3, versículos 7 a 11. Filipenses, deixa eu só encontrar aqui. Filipenses 3, que ilustra bem isso que nós estamos falando, de encontrar o reino de Deus ou do valor do reino de Deus. Filipenses 3, 7 a 11 diz assim: mas o que para mim era lucro,
passei a considerar como perda, por causa de Cristo. Mais do que isso, considero tudo como perda, comparado com a suprema grandeza do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor, por quem perdi todas as coisas. Eu as considero como esterco, para poder ganhar Cristo e ser encontrado nele, não tendo a minha própria justiça que procede da lei, mas que vem mediante a fé em Cristo, a justiça que procede de Deus e se baseia na fé. Quero conhecer a Cristo, o poder da sua ressurreição e a participação em seus sofrimentos, tornando-me como ele em sua morte, para de alguma forma alcançar a ressurreição dentre os mortos. Essa história aqui de Paulo, ela ilustra o que nós vimos nessas duas parábolas do valor do reino de Deus. Paulo fala assim, ó, e depois a gente voltar aí no capítulo 3, fala assim, ó, Paulo fala, né, eu tenho muitas razões para confiar em mim mesmo. Porque eu fui circuncidado no 8º dia, porque eu pertenço ao povo de Israel, porque eu sou da tribo de Benjamim, porque eu sou verdadeiramente hebreu, porque eu fui um fariseu, eu sou um fariseu, eu fui um perseguidor da igreja, quanto à justiça que há na lei, eu sou irrepreensível. Fala assim, mas tudo isso eu deixei de lado, porque eu encontrei um tesouro maior, porque eu encontrei o reino de Deus, porque eu encontrei aquilo de mais precioso que existe, que é o reino de Deus. E como nós já lemos também em Mateus 6,33, Jesus fala assim, busquem o reino e a sua justiça e as outras coisas, essas outras coisas que estão lá no texto serão acrescentadas. Então eu encerro com esse texto aqui de Filipenses, capítulo 3, dessa forma prática de que essa parábola que Jesus conta em Mateus capítulo 13 se concretiza na vida de Paulo. E eu queria perguntar para você o seguinte: quais atitudes demonstram o valor que nós damos ao reino de Deus? Que atitude nós podemos ter, ou que atitude nós temos que demonstra o valor que nós damos ao reino de Deus? Que atitude que você, eu vi essa atitude, eu vivi essa atitude, eu vivenciei essa atitude, alguém me contou sobre o reino de Deus, sobre tal história. Eu lembrei quando eu faço essa pergunta e vou falando um pouquinho, se você quiser compartilhar também algo. Quais atitudes, né, repetindo aqui, simplificando a pergunta, quais atitudes demonstram o verdadeiro valor que damos ao reino de Deus? Quando eu estava pensando nessa pergunta, eu me lembrei de algumas histórias de missionários que, mesmo sabendo que sofreriam, que passariam por momentos de dor, de angústia, de prisão, de perseguição, decidem ir a alguns lugares difíceis para anunciar o evangelho. Eu vejo isso como uma atitude que demonstra, fala assim, isso que eu encontrei aqui não tem nada, nenhuma dor, nenhum sofrimento, nada nesse mundo que me impeça ou que seja mais difícil do que colocar isso em primeiro lugar na minha vida. Eu tenho lido algumas histórias sobre missionários e eu fico pensando assim, como essas atitudes demonstram que de fato aquela pessoa encontrou um tesouro escondido, encontrou uma pérola de grande valor e ela dedica tudo que ela tem para mostrar aos outros que existe algo maior, algo melhor, algo grandioso. Se você tem alguma história também, algo a contar de uma atitude que demonstra o valor que damos ao reino de Deus, fique à vontade. Se não, eu falei que era 2 textos, né? Eu encerro com Romanos 8:18. Espera um pouquinho aí, se alguém tiver. Romanos 8:18. Ele fala assim: considero que os nossos sofrimentos atuais não podem ser comparados com a glória que em nós será revelada. Enquanto eu pensava nessas histórias de missionários que dedicam a sua vida, que viajam para países, que vão para outros lugares, eu me lembrei desse texto aqui, encerro com ele, né? Falando que os sofrimentos, as dores, aí eu volto nas 2 parábolas, a venda de tudo. Será que foi fácil eles venderem tudo que ele tinha, as pérolas que eles tinham conquistado, já tinha negociado, os campos que ele tinha? Não foi fácil, mas ele vendeu porque tinha o maior. Então, os sofrimentos, as aparentes perdas, elas não se comparam com o valor do reino de Deus, que é maior, que é melhor do que todas as coisas. Essa é a nossa aula de hoje. Queria que a gente pensasse um pouquinho, o tema nosso hoje foi no valor do reino de Deus. Se alguém tiver alguma pergunta, alguma fala, fique à vontade, senão nós oramos, tiramos a nossa foto encerrando.
Só justificando aqui a ausência do Valdo, né, nosso coordenador, ele teve que viajar às pressas ontem de manhã, que o pai dele foi internado novamente, e ele está lá com o pai no hospital. Orar por ele, pela dona Rosa também, que não conseguiu entrar, né, por toda essa situação, não entrou com a gente aqui hoje. Vamos orar por ele aqui, por eles aqui no final dessa aula também. Se alguém tiver mais algum pedido também, fique à vontade, e que Deus possa nos dar sabedoria para entendermos cada dia o valor do reino dele e como é precioso esse encontro com o reino de Deus e como isso faz diferença na nossa vida, trazendo essa alegria, paz, direção, sabedoria e exigindo de nós esse compromisso de nos mantermos perseverantes a cada dia. Vamos orar então. Senhor Deus, nós te bendizemos, te agradecemos porque um dia a tua graça nos alcançou e nós encontramos o teu reino. Nós podemos perceber, ó Pai, o quão grandioso e valoroso é o teu reino e como vale a pena colocarmos toda a nossa vida, investirmos tudo o que temos e colocarmos, Deus, a nossa vida na direção do Senhor. Que essa palavra, Deus, que nós lemos nessa manhã possa penetrar em cada um dos nossos corações. E que sejamos, Deus, fortalecidos, renovados, restaurados. E, Deus, possamos, com a ajuda do Teu Santo Espírito, colocar em prática e vivermos de uma maneira que as nossas atitudes demonstrem o valor que o reino do Senhor tem para as nossas vidas. Também, ó Pai, nos lembramos, ao encerrar essa aula, do Valdo, do seu pai que está lá nesse hospital, da sua mãe, Deus, que está lá com esses cuidados. Pedimos, Deus, que o Senhor esteja abençoando essa casa, essa família, que o Senhor esteja cuidando de cada um deles, que o teu amor, ó Pai, possa cobri-los, que a tua força, Deus, possa renová-los, que a cada dia, Deus, a tua misericórdia, o teu poder possa envolvê-los. No nome de Jesus, ó Pai, que colocamos essa família diante do teu altar. Pedimos também, ó Pai, pelo nosso domingo. Somos gratos, Deus, por podermos participar mais uma vez, ouvirmos a Tua palavra, compartilharmos aquilo que o Senhor tem feito em nossas vidas. E pedimos, Deus, que o Senhor continue falando conosco durante esse dia, no culto logo mais à noite, no momento de gratidão, de comunhão, de confraternização, que possamos, Deus, em todo tempo, Deus, aprender, compreender a Tua boa, perfeita e agradável vontade. Nós oramos, Deus, e pedimos a Tua bênção sobre o nosso domingo, em nome de Jesus. Amém e amém. Quem puder abrir lá.